Que a paz esteja no seu coração. Sou eu, Padre Roger Araújo, que com muito amor trago até você esse curso de formação bíblica promovida pela comunidade Canção Nova aqui em Brasília. Durante 3 dias vamos estarmos juntos para crescermos na intimidade com a Palavra de Deus. A Palavra de Deus, o nosso tesouro escondido, é o tema do curso que nós estamos começando a partir de hoje. Eu estou convidando a você para que você realmente venha para crescer na intimidade com a Palavra de Deus. Afinal de contas, a Palavra, ela tem o poder de transformar a nossa vida. A Palavra tem o poder de transformar o nosso coração e as realidades todas. A Palavra de Deus, ela faz nova todas as coisas. E é isso que eu quero, é isso que eu desejo, é isso que Deus quer e deseja. Deus quer fazer nova todas as coisas na vida de cada um de nós. Todos nós, com certeza, temos a Bíblia. Temos Bíblia na estante, temos Bíblia ao lado da cama, nós temos Bíblia até no carro. O que nós muitas vezes não sabemos é a riqueza que significa a Bíblia, a Palavra de Deus. Então, a primeira coisa que eu queria colocar no seu coração, que a Bíblia não é um livro, porque até você talvez pegue a Bíblia e coloque entre os livros que você tem. Ainda que a palavra Bíblia signifique livros ou uma coleção de livros, porque tem vários livros ou contextos literários aqui contidos, mas nós não queremos levar até você a Bíblia como um conjunto de letras, ou palavras, ou histórias, ou descrições. O que nós queremos levar até você é a Bíblia enquanto palavra de Deus. É disso que eu quero chamar a sua atenção. Por que palavra de Deus? Eu sei que você está acostumado no português com a palavra, como nós aprendemos na sintaxe gramatical, quando estudamos português na escola, né? Uma coisa é palavra, frase, e cada uma tem uma função sintática. Mas não é isso que significa palavra no contexto bíblico, no contexto da revelação. Não. Palavra é, acima de tudo, pessoa. A palavra é uma pessoa. Quando nós vamos lá no Gênesis, primeiro livro da Bíblia, que maravilha, né? Você pega o primeiro livro da Bíblia e você de repente está pensando que se trata de uma história narrativa, de uma criação. Não. É um poema maravilhoso, é um hino maravilhoso que nos vai mostrar a ação de Deus criando todas as coisas. E lá diz que no princípio Deus criou o céu e a terra sem forma e vazia, e sobre o abismo havia trevas, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. E aqui eu quero chamar a sua atenção, presta atenção logo no versículo 3. Deus disse: haja luz, faça-se a luz, e houve luz. Se você prestar atenção, em Deus há uma ação, um verbo de ação, aqui o verbo português, né? O verbo de agir. Então Deus disse: faça-se. Essa palavra de Deus que Deus enuncia, num bom sentido, é essa palavra que vai criando todas as coisas. Se Deus disse: faça-se a luz, e a luz foi feita, depois Deus disse: faça-se o firmamento, haja o firmamento, e o firmamento nos céus vai ser feito, você vai ver que tem uma palavra, e aqui não é palavra, uma palavrinha de Deus, não, como eu disse no português. Não, aqui é uma palavra que age, é uma palavra poderosa, é uma palavra que cria. Essa palavra poderosa que cria todas as coisas se chama, no hebraico, a língua original, Dabar. Tá? Então, vai aparecer escrito para você aí, Dabar. Dabar quer dizer palavra criadora. É aquela palavra poderosa de Deus que cria todas as coisas. Já deu para entender? Que uma palavra que nós aprendemos na escola não é uma palavra que tem poder, como é a palavra de Deus que cria as coisas. Então, é essa palavra que nós queremos reverenciar. É para essa palavra que nós queremos nos voltar. Essa palavra criadora de Deus, que no princípio faz
todas as coisas que o Gênesis vai descrevendo para nós, nessa narrativa bonita do capítulo 1, essa palavra tem nome. Se no hebraico ela se chama Dabá, porque ela está lá no princípio de todas as coisas, no Pai criando todas as coisas. Nós vamos lá no Evangelho de João, que beleza! O Evangelho da poesia divina. Porque se nós começamos no livro do Gênesis, com essa poesia maravilhosa da criação de Deus, João, no seu Evangelho, começa também de uma forma poética, teológica, maravilhosa, dizendo o seguinte: no princípio era a palavra. Opa! No princípio, que princípio? O princípio onde tudo começou. No princípio onde tudo foi criado. Se no princípio era a palavra, e eu já disse que no princípio essa palavra em hebraico quer dizer Dabá, eu estou indo agora para o Novo Testamento. No Novo Testamento ele não foi escrito em hebraico, ele já foi escrito em grego. E aqui no grego a palavra, em vez de ser Dabá, como era no hebraico, a palavra agora é logos. Olha que beleza, tá? Não precisa confundir a cabeça não, daqui a pouco tudo fica mais simples. Então, se no princípio da criação a palavra era Dabá, a palavra que tudo criou, agora no princípio, aqui em João, a palavra está dizendo, olha, no princípio era a palavra. Como em grego, no princípio era o logos. E o logos estava com Deus. E o logos era Deus. Que beleza! Eu vou ler em português, já que a nossa língua é portuguesa, né? É o português que nós falamos. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Ou seja, Deus é palavra. Aqui eu quero chamar a atenção de uma coisa que é muito importante. Palavra em Deus representa a autoridade de Deus. Deus tem palavra. A palavra dele é o logos dele, é o Dabá dele. Representa a autoridade de Deus. Nós vivemos num mundo onde, infelizmente, as pessoas muitas vezes não têm palavra. A palavra representa a minha autoridade moral. Então, por exemplo, a mamãe disse isso. Opa, é palavra da minha mãe. Autoridade da minha mãe. Então, tal pessoa disse isso. Olha, tal pessoa disse isso. O padre falou isso. O Papa falou. A autoridade do Papa. Aí hoje, políticos falaram. E aí você já não dá mais atenção, né? Porque a palavra já está sem moral. Fulano falou isso. Fica sem moral. Você se mente uma vez só, a sua palavra já perde o poder, a eficácia, você perde a sua autoridade. A palavra de Deus jamais perde a autoridade, porque a palavra de Deus, ela tem sempre a moral intacta, pura. Por isso que a palavra de Deus, ela tem poder. Nossa palavra também tem poder, mas nossas palavras muitas vezes não têm moral, né? Então a gente tem poder de levantar ou de destruir, de edificar ou de não edificar, porque a gente precisa recuperar o sentido da palavra, da nossa palavra, porque a nossa palavra representa a nossa personalidade, ela representa aquilo que nós somos. Se você é uma pessoa sem palavra, significa que a sua personalidade, que a sua moral está ó. Agora, se a sua palavra é uma palavra que tem valor, você é aquilo que você fala. Você não é uma pessoa que aqui na frente fala uma coisa e depois lá atrás fala outra coisa. Então, significa que você tem palavra. Agora, se você, não, para agradar, você é aquela pessoa que adora agradar, né? Opa, aí você fala uma coisa, mas lá depois você vai dizer outra coisa. Desculpa, você está ficando cada vez mais uma pessoa sem palavra ou uma pessoa sem autoridade. Em bom português, uma pessoa sem moral. Papai, mamãe, por favor, não seja uma pessoa sem moral. Papai, mamãe, não seja uma pessoa sem palavra. Quanto é importante você ter autoridade sobre seus filhos. E desculpe aqui o adendo, e ter palavra sobre seus filhos, autoridade, não significa autoritarismo. Não, mas que o seu sim seja sim, que o seu não seja não, mas que você tenha coerência naquilo que você faz, naquilo que você diz.
Essa coerência moral é que dá autoridade à palavra. Por isso que a palavra de Deus, que é Deus falando, agindo em nós. Então, pensemos no Deus que é Pai. O Pai, o Senhor, o Criador. Esse Pai tem duas mãos. Uma mão é a palavra. Lá no princípio nós chamamos de Dabá, no grego. No princípio da encarnação nós chamamos ela de Logos. Essa é uma mão do Pai. A outra mão do Pai é o Espírito. O Espírito que está ali com o Pai desde o princípio. Então, o Pai, tendo duas mãos, a palavra e o Espírito, com ela se faz todas as coisas. Com ela tudo se faz, se renova, se cria. Mas nós não podemos perder aqui o eixo da direção do que é a palavra. Porque essa palavra estava com Deus. Então, se ela estava, ela é uma outra pessoa. E essa palavra era Deus. E ainda diz o versículo 2, olha. Ela estava no princípio com Deus. Então, lá no princípio, a gente viu a narrativa do Gênesis, Deus criando todas as coisas, a palavra estava com ele. Tudo foi feito por meio dela. Ela quem? A palavra, o Logos. E sem ela, sem a palavra, nada foi feito de tudo que foi feito. Então, de tudo que foi criado, sem a palavra, nada foi criado. Opa, presta atenção. Então vamos escrever aqui, ó. A palavra de Deus, ela é o quê? Ela é criadora. A palavra de Deus, ela tem o poder de criar. Sabe? Se Deus lá no princípio criou todas as coisas no poder da palavra, porque a palavra de Deus tem o poder de criar, quantas coisas nós precisamos criar e recriar. Até porque eu tenho que dizer, e nós já sabemos, mas é importante a gente colocar isso que é óbvio, aquilo que Deus criou foi estragado. Aquilo que Deus criou, a força dominadora do pecado destruiu. Então, aquilo que é contra a palavra se chama ruído. Os ruídos que vieram e destoaram a força da palavra. Eu estou aqui falando com você, né? Está ouvindo a minha palavra? Que bênção. Mas se de repente começar a fazer ruído para tudo quanto é lado, a minha palavra vai ficar o quê? Destorcida. A minha palavra vai ficar destonada do que eu realmente estou fazendo. Nós chamamos os ruídos da comunicação. São os ruídos que vêm para tirar a beleza da palavra. E foi isso que o pecado fez. Foi o ruído de comunicação, foi o ruído que destoou a harmonia dessa criação maravilhosa que no princípio o Pai fez com a mão da palavra e com a mão do Espírito. E você vai ver que na narrativa do Gênesis, está lá depois no capítulo 2, você vai ver que realmente aquele que é o ruído, e eu estou usando ruído uma palavra bem bonitinha, né? Porque na verdade ele é o diabolos. Ele é realmente o destruidor, aquele que destrói a comunicação. Ele não destrói Deus, ele destrói a harmonia do que Deus criou. Ele começa com a palavra enganadora, ele começa iludindo. Veja, a palavra de Deus é a palavra que salva. A palavra que é do maligno, ela ilude, ela engana. Ela vem recheada até de coisas bonitas e belas, né? Ele chega bonitinho, maravilhoso, enfeitado, com o nome de serpente, né, com toda aquela astúcia que uma serpente tem, e com toda a astúcia que tem no coração, chega com suas palavras melosas, enganosas, e diz, olha, por que você não come dessa árvore aí que está no meio? Essa árvore aí tem uma fruta aí saborosa. Opa! Olha o que a primeira mulher, Eva, diz. O Senhor disse que dela não podemos comer. Presta bastante atenção que Deus já deu a palavra de ordem. A vida cai em desordem, a vida cai no desequilíbrio, quando nós não colocamos em ordem a palavra que Deus nos ordenou. Deus tinha dito, não coma dessa árvore, que tem todas as outras que você pode se deliciar, que você pode comer, mas dessa não.
Então, se Deus disse, eu tenho que ouvir a voz de Deus. Se Deus disse, é Deus que eu tenho que ouvir. E o que foi que aconteceu ali com Eva? Ela deixou de ouvir a voz de Deus, ouvir a voz criadora, para ouvir a voz o quê? Destruidora, a voz enganadora, a voz que ilude. Preste atenção, o que está levando nossa vida, o nosso coração à destruição, à ruína, a tantas coisas negativas, é porque deixamos de ouvir a voz criadora, a voz que nos criou, a voz que tudo cria e recria, para ouvir a voz o quê? Destruidora. Ela não chega destruindo, ela chega iludindo, ela chega enganando, ela chega querendo vender para nós um peixe que é bom e depois você vai ver o peixe está estragado. O peixe não tem o sabor que promete ter. Então eu quero que você preste bastante atenção nisto. A palavra de Deus, ela constrói, ela edifica, ela nos forma. E é por isso que nós temos que dar atenção a essa palavra. Agora, cuidado, porque no meio de nós existem muitos ruídos. Ruídos que vêm e emergem do inferno, mas o ruído que estão nos ares. Ruído que vem da boca dos outros, ruído que vem de tudo quanto é lado. Os ruídos estão nas redes sociais. Você já viu o quanto nós estamos confusos, perdidos? Porque nós estamos dando ouvido a tantas outras palavras e não estamos dando ouvido e atenção para a palavra que cria, a palavra que forma. E a nossa querida Eva, a primeira mulher, deixou-se confundir com os ruídos que vieram do mal e passou o mesmo ruído, a mesma confusão para o coração de Adão. E Adão, tá certo, ele ouviu a mulher, que ouviu a serpente, e foram lá e não é simplesmente comer uma fruta, não é a questão da fruta, se era maçã, se era pera, se era peixe, não tem nada, se era outra coisa. Não é o problema fruta, que manga. O problema é desobedecer a palavra de Deus. Toda a questão da comunicação está na desobediência. Do filho que não ouve o pai, do filho que não ouve a mãe, dos filhos que somos nós que não ouvimos a Deus, que não ouvimos a palavra de Deus. Porque ouvir não significa só escutar. Ouvir significa escutar e colocar em prática. Porque há muitos que escutam, mas não praticam, não seguem, não obedecem. E todo o caos, e toda a desordem, e toda a bagunça que há no mundo, que há na nossa vida, que há no nosso coração, está porque nós não obedecemos a palavra criadora de Deus. Você olha, mamãe, que está agora me ouvindo, seu filho é uma bênção. Você tem ele junto de si porque ele ouve a sua palavra, mamãe. E a sua palavra para o seu filho é poderosa. Uma criança está chorando, ela faz aquela bagunça. A palavra da mãe acalma, acalenta. A palavra da mãe cura. A palavra do pai, quando entra no ouvido de um filho, que beleza. Até o filho não entrar na índole ou na fase da rebeldia. E o que é rebeldia? É se rebelar contra a palavra da mãe, do pai. Uma criança pequena, que doce que é, ela quer o colo da mãe, ela quer o colo do pai, ela quer estar junto. Mas depois ela começa a ouvir outras vozes. E quando entram as vozes sedutoras do mundo, muitas vezes a última palavra que um filho quer ouvir é do pai e da mãe. Por quê? Porque o coração se rebelou. E o coração agora conhece a desobediência. É o que aconteceu com o coração dos nossos pais. Adão e Eva lá no princípio. Mas é o que acontece com o coração meu e seu e de cada um de nós. Por isso que essa palavra, está aqui a palavra, está aqui a palavra. Por isso que essa palavra que no princípio tudo criou,
Essa palavra agora ela veio ao nosso encontro. Essa palavra veio ao nosso encontro. Essa palavra, como diz aqui o versículo 9, ele era a luz verdadeira que vindo ao mundo a todos ilumina. A palavra que cria é a palavra que é luz. Porque as palavras confusas ou as palavras que vêm como ruídos, toda a confusão nos leva para a escuridão, nos tira da luz que ilumina a mente e o coração. Por isso que a palavra de Deus é luz verdadeira, porque tem luz falsa, tá? Tem luz que está ofuscando aqui. A gente não tá, eu estou falando da luz verdadeira. Essa luz verdadeira é a palavra. E a beleza? É o que diz o versículo 14. Olha na sua Bíblia, é assim que diz. E a palavra, o Dabá, que agora é Logos, e a palavra, e o Logos se fez carne e veio morar entre nós. Meu Deus, que maravilha! A palavra é aquela palavra que tudo criou. Aquela palavra que agiu no princípio de todas as coisas se fez carne. Sabe o que é se fazer carne? É assumir nossa humanidade. Essa palavra se tornou humana. Se tornou uma de nós. Se tornou um de nós, o Logos. Essa palavra se fez carne e veio morar, habitar, está entre nós. E nós contemplamos sua glória. Glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Ou seja, a palavra eterna de Deus, o Dabá de Deus, o Logos de Deus está entre nós. Como é que nós o chamamos? Jesus. Jesus é a palavra viva. Jesus é a palavra encarnada. Jesus é a palavra que salva. Jesus é a palavra que cria. Jesus é a palavra que tudo recria. Jesus é a palavra poderosa que salva a nossa vida. Então nós agora estamos contemplando Jesus no meio de nós. E aqui eu quero dizer uma coisa muito importante, que nós muitas vezes ignoramos. Todas as vezes que nos voltamos para a palavra de Deus, nós nos voltamos para Jesus. Nós nos voltamos para ter o nosso encontro pessoal com Jesus. Jesus palavra. Eu sei que nós aprendemos a amar Jesus Eucaristia, mas Jesus que é Eucaristia é Jesus palavra. E Eucaristia só é Eucaristia pelo poder da palavra. Porque só a palavra tem poder de pegar um pão e transformá-lo no quê? No corpo do Senhor. Só a palavra tem poder de transformar o vinho no sangue do Senhor. Só a palavra de Deus tem o poder de pegar 5 pães e 2 peixes e saciar uma multidão inteira faminta. Só a palavra de Deus tem poder de tocar os nossos ouvidos surdos e abrir os nossos ouvidos. Só a palavra tem poder de tocar nossa língua e soltar a nossa língua para louvar, para glorificar, para bendizer. Só a palavra de Deus tem poder de tocar nossos olhos e abrir os nossos olhos para enxergar o que nós não vemos. Porque é essa palavra que tem poder. E por isso nós não podemos ignorar a palavra. Eu trago aqui então São Jerônimo. Importante lembrar que São Jerônimo é o patrono das Sagradas Escrituras. Lá no século IV, foi São Jerônimo que trouxe para nós a tradução da Bíblia. Aqui, ó, tem tradução oficial da CNBB. Mas antes de ser tradução oficial da CNBB, ela foi traduzida do original. Qual original, padre? Como eu falei, o Antigo Testamento do hebraico, o Novo Testamento do grego. Duas línguas antigas e de difícil compreensão. Então precisou se traduzir para uma língua que pudesse ser comum a todos. Uma língua que era comum a todos era o latim. Afinal de contas, era o domínio do Império Romano. Então essa tradução vernácula, ou melhor, a tradução Vulgata, que assim nós conhecemos, ela foi feita por São Jerônimo.
E uma coisa muito importante para dizer. São Jerônimo fez a tradução da Bíblia, dos originais, hebraico e grego, para o latim, ele fez de joelhos, lá na Gruta da Natividade, em Belém. Sim, no mesmo local que o Verbo nasceu, o Verbo Jesus nasceu, no mesmo local que ele nasceu, ali São Jerônimo se ajoelhou. Se ajoelhou diante da palavra. Se ajoelhou para venerar, adorar, bendizer, glorificar essa palavra. Nesse mesmo local que São Jerônimo se ajoelhou para adorar a palavra, ele foi traduzindo, versículo por versículo. Se nós temos a graça de ter a Bíblia hoje em português, em francês, em espanhol, em inglês, italiano e todas as línguas modernas, foi graças a esse homem que encarnou a palavra na sua vida, adorou a palavra, venerou a palavra, amou a palavra, e aquela palavra que se encarnou no meio de nós, São Jerônimo encarnou na sua própria vida e adorava sem cessar a palavra. Meus irmãos, minhas irmãs, adoremos Jesus Palavra. Adoremos mesmo a palavra de Deus. Adoremos ela porque a palavra está ao nosso alcance, ela veio até nós. Nós estamos cometendo um pecado gravíssimo, o pecado de ignorar a palavra de Deus. É triste você entrar numa casa, numa família, ver que muitas vezes a Bíblia se tornou um livro distante. E um livro distante se tornou também distante da vida, do coração. E os nossos corações se encontram muitas vezes confusos, perdidos, como estão muitas vezes, porque não se voltou para a palavra de Deus. Não se verteu para a palavra de Deus. Não se volta todo dia para se impregnar da palavra de Deus. Por isso, eu digo a você, volte-se para a palavra. Não é se voltar para a Bíblia. Eu conheço muitas pessoas que leram Bíblia, até pessoas que são ateias. Elas não creem em Deus, mas leem, até conhecem, sabem dizer os versículos, tal. Mas não é essa palavra, letras, como diz São Paulo. A letra mata, o que dá vida é o Espírito. Eu estou dizendo é da palavra que transforma. Eu estou dizendo é da palavra que salva. Eu estou dizendo é da palavra que dá vida. Essa palavra que dá vida se chama Jesus. Então, eu ainda baseado naquilo que nós estamos lendo aqui no capítulo 1 de João, eu tenho que dizer a você o seguinte: todas as vezes que nos voltarmos para a palavra de Deus, nós nos voltamos para nos encontrar com Jesus Palavra. E não importa se eu vou ler do Gênesis, o primeiro livro, ou se é do Apocalipse. Do Gênesis ao Apocalipse, eu vou me encontrar com Jesus. Porque Ele é a palavra. A palavra se cumpre, a palavra plena é Ele. É com Jesus que eu vou me encontrar na palavra. Eu vou pedir, inclusive, para você abrir naquilo que está na introdução da epístola ou da carta aos Hebreus. Hebreus é depois de todas as cartas de Paulo, tá? No início se achava que Hebreus foi escrito por Paulo, mas depois, se averiguando, viu que não foi Paulo que escreveu, mas é uma junção de muitos escritores. E está bem assim, olha, logo no início, os 3 primeiros versículos que interessam a nós. Hebreus 1:1. Muitas vezes e de diversos modos, Deus falou outrora aos nossos pais, pelos profetas. Então, se Deus falou, quem é a palavra de Deus? O Logos, o Dabá. Então, lá no Antigo Testamento, Deus falando aos profetas, era o Dabá. Para você entender que Jesus estava com o Pai no princípio e no desenvolvimento de toda a história da salvação. Então,
Ele falou aos nossos pais pelos profetas, pelos patriarcas, desde Abraão, Isaque, Jacó, José, Moisés e todos os profetas que vieram, Isaías, Jeremias, Ageu, Zacarias, enfim. A palavra profética era a palavra de Deus ali. Mas é importante, aqui eu quero dizer uma coisa que talvez algumas pessoas confundam. Ah, padre, mas quando eu vou ler lá o Antigo Testamento, é tudo tão confuso, tem tanta coisa estranha, tem tanta briga, tem tanta guerra, ai, tem tanta coisa esquisita, ai, tem tanta coisa que não devia nem estar na palavra de Deus, tá? E tá. Sabe por que está na palavra de Deus? Porque a palavra de Deus, ela se encarna na humanidade do jeito que a humanidade é. E não faça vista grossa não, porque essa humanidade sou eu e sou você. Não tem muita coisa esquisita dentro de nós? Não tem muita coisa estranha dentro de nós? Não tem muita coisa destrutiva dentro de nós? Não tem muitas guerras no meio de nós? Não há muitas inimizades no meio de nós? Não há muitas coisas confusas no meio de nós? É nessas realidades que Deus se encarna. E a palavra de Deus é tão humana e divina ao mesmo tempo, que ela não se desvia de nenhuma realidade humana. A mais dura, a mais cruel. Você quer uma coisa mais cruel do que você pegar lá no livro do Gênesis, depois da narração da criação, e que é tão bela, depois do pecado dos nossos primeiros pais. A próxima narrativa que se segue é um irmão que tem inveja do outro irmão, e porque tem inveja vai e mata esse irmão. Ah, eu não acredito que você acha que inveja é coisa do passado. Você já viu quanto a inveja está mais viva do que nunca no meio de nós? A palavra de Deus não só ignora a inveja, que ainda mostra qual é a consequência da inveja. A inveja que puxa outros pecados, porque Caim não teve só inveja não. Ele primeiro foi movido por essa inveja. Da inveja ele veio a raiva. Da raiva veio o rancor, o ódio, o ressentimento, que por fim veio o sentimento de matar seu irmão. Olha quantas coisas negativas a inveja produz no meio de nós. Então a palavra de Deus não é um livro de contar historinha bonitinha, como você vai pegar, por exemplo, a história de Chapeuzinho Vermelho, outras histórias bonitinhas que as pessoas querem. Não, a palavra de Deus, ela mostra a humanidade como ela é, nua e crua. Pega novamente a história dos nossos primeiros pais, Adão e Eva. No início todo mundo ouviu ali o outro, mas na hora que Deus veio questionar, cada um começou a colocar a culpa no outro. Adão, não foi eu não, foi Eva que me seduziu, foi Eva que me enganou. Eva, não foi eu não, foi a serpente que me enganou. E assim, a gente não faz isso até hoje? Tudo que a gente faz de errado, a culpa é sempre dos outros. Nós estamos vivendo, na verdade, essa síndrome da culpa já é lá desde o princípio. Então a palavra de Deus é para ser entendida dentro desse contexto de humanidade decaída, pecaminosa, estragada. E a palavra de Deus, ela entra para ir novamente trazendo ordem àquilo que o pecado causou o quê? Desordem. A palavra de Deus, ela entra para trazer harmonia àquilo que os ruídos do pecado causaram. E é por isso que a Bíblia relata os ruídos todos. Você vai ouvir relatos de guerra, de destruições, de tudo mais, de um irmão vingando-se, de um outro mandando perseguir, você vai ver o outro adulterando, você vai ver Davi olhando para a mulher que não é dele. Mas você vai encontrar o sentido pleno de todas as coisas na pessoa de Jesus. Eu tenho um princípio quando vou ler a Bíblia. Com ela, eu aprendo o que devo ser e fazer. Com ela, eu aprendo o que não devo ser e o que eu não devo fazer. Quando eu estudava história, na escola, uma matéria que eu sempre gostei, um dos historiadores dizia que a história é a mola propulsora da vida, é a grande mestra da vida. Porque nós estudamos história não é só para conhecer e ficar escandalizado com o que aconteceu no passado. É para aprender no presente a não praticar os erros do passado. Então, quando a Bíblia mostra para nós as coisas desastrosas que nós vemos, olha, tem coisa que no presente está pior do que aquele passado. Alguém diz assim, eu nunca vi tanta coisa ruim acontecer.
Não, dá uma lidinha na Sagrada Escritura, você vai ver que mamãe veio dizer assim, como é difícil criar os filhos, nossos filhos se perdem. Mas mãe, não é só os seus filhos não. Olha o sacerdote Eli, ali no livro do profeta Samuel. O sacerdote Eli servia a Deus dia e noite, seus filhos se desviaram, servindo a Deus no templo. Olha o próprio sacerdote Samuel, criança, foi escolhido, mas os filhos de Samuel se desviaram, não foram fiéis a Deus. Para a gente aprender já na palavra que criação de filho nunca foi fácil e nunca será. Pai, filho que se vira contra pai. Desculpa, o filho de Davi tentou não só depor Davi, se opôs a Davi, perseguiu Davi, o filho que saiu das suas entranhas. E tantos outros relatos. Por que esses relatos estão aí? Para nós aprendermos. E aí o mestre da vida é Jesus. Aí o padre tem que voltar novamente aqui a São Jerônimo. Eu fiz lá atrás, falando para você da importância de São Jerônimo. E São Jerônimo foi que nos diz. É que nos diz e nos disse. Ignorar as Escrituras é ignorar o próprio Cristo. Toda vez que eu ignoro a Bíblia, toda vez que eu ignoro a palavra de Deus, eu estou ignorando o próprio Cristo. É um pecado que nós cometemos até na Santa Missa. Não, porque a pessoa vai para a missa, ela acha que o mais importante é ela comungar. Ela comunga, fecha os olhos, delira, mas não deu sequer atenção para a palavra de Deus. Ela vai embora da missa sem saber nem qual foi o evangelho que foi proclamado. Ela estava ali, estava alguém proclamando, o padre falando, mas a cabeça estava viajando. Os sentidos estavam em outro lugar. Então, a hora de nos convertermos, até para que a Eucaristia seja eficaz em nós, é ouvindo a palavra. E ouvir quer dizer deixar ela entrar, penetrar em mim. Não ignore a palavra de Deus. Não deixe ela passar despercebida um versículo sequer. Não se preocupe em entender. Entender é outra coisa. Nós precisamos primeiro guardar, como fazia Maria. Ela guardava todas as palavras no seu coração. Então eu digo a você agora, de todo o meu coração, não ignore a palavra de Deus, nem na liturgia, nem na vida, em nenhum momento. Como nos ensina o mestre São Jerônimo, ignorar as Escrituras é ignorar o próprio Cristo. E é isso que nós não queremos fazer. Porque se no princípio essa palavra criadora fez todas as coisas, e agora essa palavra criadora se fez carne e habitou entre nós, ela está no meio de nós, nós queremos dar toda a atenção para ela. Nós queremos ouvi-la, nós queremos ruminá-la, nós queremos guardá-la, nós queremos deixar que ela haja, que ela cure, que ela realmente seja eficaz na nossa vida. Ainda para concluir o que está dizendo aqui a carta aos Hebreus, voltando aqui, nós lemos o versículo 1 e o versículo 2 diz: nestes dias, que são os últimos, falou-nos por meio do Filho. O Filho é o Dabá, o Filho é o Logos, a quem ele constituiu herdeiro de todas as coisas e pelo qual também criou o universo. E mais, diz o versículo 3, ele é o esplendor da glória do Pai. Ele é a expressão do seu ser. Ele sustenta todas as coisas com sua palavra poderosa. Opa! O Filho é a palavra poderosa que sustenta todas as coisas. Sustenta a obra criada, sustenta a nossa vida na presença de Deus. Então, o sustento não é sustento só de apoio, não. O sustento é o sustento que dá vida, que dá alento. Por isso, digo a você, fique atento a essa palavra. Por quê? A palavra diz aqui, ainda na carta aos Hebreus,
Ele tem feito a purificação dos nossos pecados. Ele sentou-se à direita da majestade nas alturas, elevado tão acima dos anjos, quanto o nome que lhes dou supera o deles. Essa é a palavra poderosa de Deus. É essa palavra que eu me volto a ela. Por isso, nessa primeira parte do nosso estudo, do nosso curso, eu já vou te dar uma dica muito importante, fundamental. Não caia no erro de querer ler a Bíblia do começo para o final, como se ela fosse um livro de história, cronológica ou qualquer coisa parecida. Não. Se eu quero ter intimidade com a palavra quem é? É Jesus. A palavra encarnada é Ele. Então eu tenho que primeiro conhecer Jesus. Porque Ele é que vai dar a direção de tudo aquilo que eu vou depois ler e meditar. Então, por exemplo, se eu vou lá no Antigo Testamento e fala de vingança, opa, porque a palavra está falando vingança. Pera, mas a palavra vingança está dentro desse contexto. O que Jesus diz sobre vingança? Se eu não conheço, você é uma pessoa vingativa? E aí eu tenho que dizer que é o erro que muitos dos nossos irmãos evangélicos cometem, tá? É pegar palavras ao pé da letra e levá-las ao pé da letra sem levar aos pés de Jesus. Porque toda palavra tem que estar submetida ao senhorio de Jesus, porque Ele é a palavra. Por isso o método católico de ler a palavra é: nunca se leia um texto fora do seu contexto, porque ele vai ser pretexto para muitos erros, ilusões e enganos. Se lá está escrito vingança, por que foi essa vingança? Se lá está escrito que o irmão matou o outro, por que matou? Se lá está escrito que mandou promover a guerra, por quê? E aí você vai ver que em Jesus, perdão, a misericórdia. Então eu primeiro tenho que me encher de Jesus, me preencher de Jesus. Então, se você quer mergulhar na palavra de Deus, mergulhe primeiro na pessoa de Jesus. Não vá se atrever a ler todo o Antigo Testamento sem primeiro ter todo o conhecimento da mensagem, da autoridade e da palavra de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Feche seus olhos por um instante. Eu desejo agora que essa palavra de Deus, que é poderosa, essa palavra de Deus que faz nova todas as coisas, que essa palavra agora penetre no seu coração, penetre na sua alma, penetre agora em todo o seu ser. Que essa palavra que no princípio criou todas as coisas, ela cria em você um novo coração. Ela cria em você agora uma nova disposição. Ela cria em você um amor sem igual para com a palavra de Deus. Que a palavra de Deus agora penetre a sua alma, que a palavra de Deus agora penetre o seu coração, que a palavra de Deus faça nova todas as coisas na sua vida. Sobre você, sobre a sua casa, sobre toda a sua vida, a bênção do Senhor nosso Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Antes ainda de você desligar, eu peço você para curtir, tá bom? Muito importante você realmente curtir, muito importante você estar conosco, olhando aqui o nosso YouTube da Canção Nova em Brasília. Então você curte o nosso YouTube da comunidade Canção Nova aqui em Brasília, marque aí, coloque um joinha aí, e nós temos a segunda parte desse curso que eu quero também contar com a sua participação. Deus abençoe você e a gente se encontra.